Espírito, um canal destinado ao aprendizado, destinado aos sedentos pelos dons do Espírito Santo. Hoje nós começamos o nosso vídeo, o nosso ensinamento, falando sobre os dons de curar. Hoje nós falaremos especificamente sobre o dom de revelação para curar. Existe uma diferença? Sim, existe uma diferença. Deus, em suas infinitas formas de agir, Ele nos mostra, Ele revela as enfermidades que Ele mesmo quer curar. Eu não estou dizendo, entretanto, que você só deve orar por cura se houver uma revelação. Eu não estou informando para você que somente através da revelação divina é que as curas acontecem. Mas quando Deus revela algo para alguém, e aquele alguém recebe como uma verdade advinda do Pai Celestial, certamente, tanto uma enfermidade como qualquer problema, ele será resolvido a partir da fé desenvolvida pelo recebimento daquela revelação. Em João, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, nós estamos com uma série de vídeos sobre os dons de curar. Nós estamos com uma série de vídeos sobre os dons do Espírito Santo. Hoje nós falaremos mais uma vez conteúdo existente no livro Praticando a Cura Divina. Mas também nós temos conteúdos existentes no livro O Impacto da Glória, Dons do Espírito Santo. E, minuciosamente, nós temos a revelação do Espírito Santo, falando sobre os dons do Espírito Santo, conquistando os dons do Espírito Santo. Nos ajude a levar o reino de Deus aos quatro cantos da terra. Se você nos ajudar, garanto a você que o próprio Pai Celestial consultará aquilo que está no teu coração e te galardoará. Não é uma troca, nós não estamos fazendo uma troca de ajuda em busca de algo. Ajude porque você faz parte do reino dos céus. Se você desejar nos ajudar também na construção da nossa sede, nós estamos recebendo doações, seja de qualquer quantia nós recebemos. Nós estamos precisando de materiais. Nós não pedimos dízimos, nós não pedimos ofertas, mas aquele que tiver tocado no seu coração para essa obra verdadeira, para essa obra genuína, que vai de casa em casa, e não pedimos nada a ninguém, mas nós estamos pedindo hoje a sua colaboração. Aquele que se compadecer, doe através do Pix, ou através das nossas contas. Tem aí acima no vídeo, tem na descrição. Nos ajude. Eu peço a ajuda de vocês. Bom, primeiro de tudo, o dom de revelação. Nós temos vídeos falando sobre o dom de revelação e técnicas. Não dá para passar todas, mas em breve nós estaremos acompanhando o nosso canal. Se inscreva, divulgue, e nós faremos uma promoção para aquele que divulgar. Nós iremos fazer uma promoção. No dia 5 agora, nós faremos uma live. E nessa live, nós diremos como será esta promoção. E principalmente para aquele que compartilha, para aquele que curte, para aquele que divulga o reino de Deus, sem olhar para a questão da igreja, para a questão da placa. Aleluia. Bom, o dom de revelação, como nós já falamos, é uma revelação, como se diz, a própria palavra de Deus, é uma revelação de algo que Deus quer realizar na vida de uma pessoa, na vida de uma nação, na vida da sua igreja, do seu vizinho. O dom de revelação, ele tem um alcance generalizado, ou seja, em todas as áreas nós podemos ter revelação. Não apenas revelação daquilo que vai acontecer com uma pessoa, não apenas revelação
de prosperidade, não apenas revelação de coisas da vida pessoais de alguém, não. Quando uma pessoa está enfermo, o Senhor Espírito Santo, ele revela aquela enfermidade para a pessoa, para aquele que manifesta o dom de revelação, ou não. Existem casos na qual a revelação ela veio para pessoas que não, nem ao menos crentes são. Isso pode existir, isso existe, irmão. Não vamos nos fechar para o conhecimento. Bem, como são as revelações para a cura? Bom, vários sentimentos são desenvolvidos no seu organismo. Nós temos que entender que a revelação, nós adentramos a uma especificidade da outra pessoa. Nós adentramos, o Senhor nos leva à dimensão do Espírito, e nessa dimensão do Espírito ele mostra algo. Por exemplo, para a cura, especificamente para a cura, nós sentimos dores, nós sentimos, por exemplo, uma área afetada do corpo de uma determinada pessoa. Digamos que a pessoa está com um problema no coração, e eu passei por isso alguns dias atrás. Digamos que a pessoa está com um problema no coração. Como é que Deus vai revelar para ti que aquela pessoa está com essa enfermidade e que Ele quer curá-la? Ele vai fazer tu sentir aquela dor que a pessoa sente. Só que é rápida. Muitas das vezes é em fração de segundos. E geralmente é intensa. Rápida e intensa. Por exemplo, o que eu senti, uma fisgada no meu coração, como se algo estivesse rompendo. E eu imaginava até que estivesse doente. Mas na sequência Deus me revelou, Deus me mostrou. E como é que Deus mostrou? Ele fez aquela pessoa se aproximar de mim. E quando aquela pessoa se aproximou de mim, eu senti a fisgada novamente. E quando eu falei o que estava sentindo, a mulher disse que ela estava passando por esse problema já há alguns dias. E ali nós oramos. E os modelos de orações nós temos no livro Praticando a Cura Divina, mas nós já falamos algumas vezes sobre os dons de curar. Vocês olhem aí nos outros vídeos. E nós oramos por aquela pessoa, mas mesmo assim, passado alguns dias, essa mesma pessoa falou para mim que estava sentindo. Nós oramos de novo e, para a honra e glória do Senhor Jesus, a pessoa não está mais sentindo. Outra forma que o Senhor Espírito Santo revela uma cura é em determinadas áreas do seu corpo. Você vai sentir uma temperatura elevadíssima. Muitas das vezes é tão quente que a gente se assusta. E geralmente quando a gente sente essa quentura, nós percebemos que é diferente da nossa temperatura corporal. É tão quente, irmãos, que é como se alguém encostasse, por exemplo, um ferro quente ao lado, por exemplo, do teu braço aqui. Eu estou falando braço porque é o que dá mais fácil para visualizar, mas é em qualquer parte do seu corpo. Vem essa temperatura tão alta que você se assusta, você toca nela e percebe a diferença do local que está quente para o resto do seu corpo. Isso aí é uma revelação de cura. O Senhor está te mostrando que naquela área, por exemplo, do teu braço, ou do teu peito, ou onde for, alguém está com uma enfermidade naquele local. E essas dores, essa elevação de temperatura, quando você se aproxima da pessoa que está com essa enfermidade, o Senhor Espírito Santo te alerta. Ou seja, ela vem mais intensa. Mas cabe a você alertar-se para esse aviso do Senhor Espírito Santo. Porque o que você tem que fazer? Você não vai dizer, por exemplo, estou sentindo uma quentura. Não, você vai dizer, olha, o Senhor me falou que tem alguém aqui que está com a enfermidade, mais ou menos, e você diz onde é a localidade. Por outras vezes, o Senhor Espírito Santo te mostra dor. Aí, nesse caso, você vai ter que perguntar quem é a pessoa, se tem alguém com aquela dor que você acabou de sentir. É diferente de uma dor comum que nós sentimos? Totalmente diferente. É uma dor geralmente pontiaguda e rápida. Ela não permanece muito tempo. Ela pode vir várias vezes, porque o Senhor Espírito Santo está te alertando
que ele vai colocar pessoas no teu caminho ou próximo a você que tem essa enfermidade. Se você receber uma palavra de conhecimento dessa, aí você vai e explica para a pessoa, olha, o Senhor me mostrou que tem uma pessoa com a dor assim, assim, assim. Você explica como é a dor, explica como é o local. E muitas das vezes você tem que prestar atenção, porque além de vir essa dor, entenda, ela é aguda, ela é rápida e passageira, ela não permanece no teu corpo. E ela também não vai vir, por exemplo, se você tiver um problema no joelho, o Senhor Espírito Santo não vai te alertar naquele joelho onde você sente aquela dor, porque você mesmo confundiria e diria que é devido ao problema que você tem. Se você tem um problema no coração, o Senhor Espírito Santo não vai te dar uma fisgada no coração para informar para ti que tem uma pessoa ali enferma, porque tu já tem aquele problema. Então, além da pessoa poder dizer que é porque você tem esse problema, você mesmo vai dizer, porque a tua alma, o teu entendimento vai lutar contra isso. Outro sentimento que nós temos relativo às curas, vamos falar agora sobre depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, esquizofrenia. Porque praticamente estão todos no mesmo pacote, digamos assim. Você vai sentir, o Senhor Espírito Santo, ele te faz sentir pressão sobre a tua cabeça. Muitas das vezes é como se tivesse, por exemplo, um capacete na tua cabeça e ele imprensasse a tua cabeça. Tu sente uma pressão anormal. É totalmente diferente do teu dia a dia, é totalmente diferente de tudo quanto tu sentiu. Tu sente, muitas das vezes, uma pressão gigantesca. Isso significa que alguém que vai se aproximar de ti, que está no teu ambiente, né? Ou que chegou naquele teu ambiente, tem uma pessoa que sofre de depressão. É uma opressão, porque muitas das vezes a opressão, mesmo você orando e expulsando os demônios de depressão e transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, ali o teu organismo, ou melhor, o organismo da pessoa, ele já está desestabilizado. É por isso que você tem que ser prudente também, mesmo você orando por cura, você fale para a pessoa que não é falta de fé e que ela só deixe de tomar os remédios com a comprovação científica, ou seja, com exames médicos, porque Deus cura sim, mas até para testemunhar, para testificar que aquilo foi uma cura divina, o homem, por muitas das vezes, necessita do testemunho, pede a pessoa para fazer exame novamente. E a depressão, por exemplo, quando eu falo depressão, estou falando de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, ela desestabiliza o teu organismo. E funções orgânicas, ela fica totalmente desordenadas. E a pessoa que sofre disso, mesmo estando livre de demônios, o interessante, o ideal é que ela continue fazendo o tratamento que ela faz. E Deus vai mostrando para ela que ela não mais necessita. Aí o médico comprova. Mas não vai dizer, você orou, você está livre, porque a pessoa, na hora que você ora, a pessoa está livre. A pessoa se liberta. Demônio nenhum permanece quando ungido do Senhor, quando um crente em Jesus Cristo ora para demônio nenhum. Mas devido às falhas, às deficiências orgânicas, aquilo ali vai atingir o corpo da pessoa, o cérebro já está acostumado com tipos de remédio, ou carência de vitamina e por aí vai. Então, a revelação da depressão geralmente é uma opressão na cabeça. Geralmente. Porque eu conheço pessoas, como a minha esposa, que ela sente nas costas. Quando ela sente nas costas, ela já sabe que tem uma pessoa com depressão. A síndrome do pânico, a diferença é que ela vem associada a essa pressão, você sente um certo pavor. Você que recebeu a revelação, o Senhor Espírito Santo faz com que você sinta aquilo que a pessoa está sentindo. Entenda, a revelação de Deus, ela faz você sentir o que a pessoa sente. Então, se a pessoa sente uma dor, o Senhor Espírito Santo vai fazer você sentir a dor naquele local. Se a pessoa sente depressão, muitas das vezes, irmãos, você vai ficar depressivo e não sabe por que está depressivo. É uma revelação de depressão, irmãos.
Aí diz, é sempre assim. Ei, pergunte ao Senhor Espírito Santo e Ele fará com que coisas aconteçam para testemunhar isso. A opressão demoníaca, você sente como se tivesse um peso na cabeça. Mas muitas das vezes, você sente como se fosse no ombro. Você não entende, é como se tivesse algo no seu ombro, um peso, realmente um peso. Eu já senti peso que eu fazia até, tipo, mencionava como se fosse, sugestionava como se fosse segurando aqui com a mão. Era tão grande a opressão que eu era como se segurasse aqui com as mãos. E nós temos que entender, quando o Senhor revela isso, se você não souber a pessoa, você pergunta ao Senhor. Se o Senhor responder e você não entender, porque Ele responde, e você não entender, você começa a orar, repreender espírito de depressão, de opressão, de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Começa a repreender e das pessoas que você começa a lembrar. Esquizofrenia. Você vai sentir a opressão, que é um peso invisível, irmãos. Tem que entender que é espiritual. Um peso invisível. Pode ser nas costas, pode ser na sua cabeça, mas pode ser apenas um tormento na tua mente, mas ele é passageiro. Entenda, ele é passageiro, mas é intenso. Ele é rápido. Então tu pode sentir uma opressão e ao mesmo tempo tu sentir, por exemplo, que tem alguém te perseguindo, que tem alguém te olhando, que tem alguém falando de ti. Esquizofrenia. Entenda, ele faz você sentir o que a pessoa sente. Por exemplo, dor de cabeça. Tem uma pessoa com dor de cabeça e vai se aproximar de você, o Senhor ele pode fazer que você sinta aquela dor de cabeça, só que é intensa e rápida. Estão entendendo? Você tem que entender que o Senhor vai te dar alerta no teu corpo. Nem sempre é através de visão e nem sempre é através de sonho. Outra coisa, sonhou com uma pessoa enferma, irmãos, é 100% de certeza que não aquela pessoa, olha bem, não necessariamente é aquela pessoa que você sonhou. Porque o Senhor ele usa simbologias, mas usa de coisas que você conhece, usa de pessoas que você conhece. Não necessariamente você sonhou com uma pessoa enferma e é aquela pessoa que está enferma. Pode ser alguém que vai se aproximar de ti. Pode ser alguém para onde tu vai, lá para a tua igreja, lá para a tua faculdade, lá para o teu trabalho, dentro do ônibus. E como é que você vai receber isso de maneira que você identifique logo? Por exemplo, se eu der um sonho desse, você fica alerta. Você ora ao Senhor, pergunta quem é e Ele responderá, mas você geralmente não entende. Mas quando a pessoa se aproximar de você, isso vai se intensificar. Ou então vem a lembrança do sonho. E você pergunta, olha, o Senhor me mostrou que tem uma pessoa que tem uma enfermidade assim, assim, e te diz isso. Outra revelação para cura. O Senhor pode te dar número de telefone e mostra uma pessoa. Ele mostra uma pessoa. Eu vou contar aqui um testemunho de uma pessoa que o Senhor me mostrou em sonho. O Senhor me mostrou uma mulher. A mulher estava sem blusa, do tórax para cima, estava sem blusa. Mostrou um caroço no seio e mostrou o número do telefone. Falou o número do telefone uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Acabou o sonho. Na mesma hora eu acordei. Nós, quem acompanha o canal, sabe que as revelações ela vem em sonho também. Os sonhos proféticos. Quando você passar a acreditar que as enfermidades o Senhor revela para ti, veja bem, pessoas serão ativadas através desse vídeo. Eu creio e eu profetizo isso no nome de Jesus, que todo aquele que crê nessas revelações do Espírito Santo será ativado no dom de revelação para cura. Entenda, teve uma tristeza rápida, não entende porquê, não tem motivo para você estar triste. Você pergunta ao Senhor Espírito Santo e Ele te fará lembrar de pessoas. Essas são parte das revelações para cura. No nome de Jesus, no dia 5 de julho, às 21 horas, faremos uma live sobre curas, sobre revelações, sobre profecias. Faremos ativação. Creia na ativação. Eu fui ativado assim. Eu fui ativado através de live. Eu fui ativado
através da internet, pela fé, pelo dom da fé. Nós vamos entender como é que funcionam os milagres. O milagre acontece da mesma forma. O Senhor, por exemplo, Elias, ele sentia quando a chuva estava chegando, porque ele sentia o que eu acabei de te falar, abençoado. Você sente a dor da outra pessoa. Então o milagre é a mesma coisa. Você sente a matéria se transformando. Mas cabe a você desenvolver esta fé. Nós vamos falar também no próximo vídeo sobre as barreiras a serem quebradas. Porque isso aqui que eu falei hoje já é um caminho extraordinário que eu garanto para você. Que os pastores de vocês ou líderes religiosos não obtiveram dessa forma, através de alguém ensinando. E muitos servos de Deus, eles escondem para si a forma de orar, escondem para si as formas que Deus revela, porque eles querem notoriedade para você. Eu não quero isso para mim. Eu quero que vocês me ajudem. Tem gente que tem preguiça de dar um like. Tem gente que tem preguiça de compartilhar. Misericórdia. O compartilhamento de um ensinamento desse aqui é você executando uma ordem de Jesus. Levai o evangelho da salvação aos confins da terra. Ou você acha que pessoas não serão evangelizadas com um ensinamento desse? Porque pessoas que não são crentes passarão a acreditar nessa verdade, porque de tudo nós temos que entender que nós somos espíritos. Deus nos fez espírito, nos deu um corpo e nos deu uma alma. Tem pessoas que não são crentes em Jesus. Escute o que eu estou dizendo. Tem pessoas que não são crentes em Jesus e toca na pessoa, executam um tipo de oração que eles não chamam de oração, executam um tipo de oração e as pessoas são curadas. E nem sempre são através de espíritos malignos. Não, nem sempre são através de espíritos malignos. É claro que tem pessoas de determinadas doutrinas que se utilizam de espíritos, que teoricamente são espíritos dos mortos, e que muitas vezes demônios se oportunizam dessa oportunidade e executam curas. E a Bíblia tem dizendo isso, que o anticristo, no final de tudo, ele vai vir, vai operar milagres, curas espetaculares, cegos vão enxergar e por aí vai. Porque o engano está preparado para o crente, porque aquele que a luz do evangelho ainda não resplandeceu, esse aí já está cego. Mas as coisas que estão acontecendo é para que nós não acreditemos mais na obra de Deus. Preste atenção no que eu disse, eu li há pouco. Aquele que crê fará obras ainda maiores do que Jesus Cristo fez. Jesus salvou, mas Jesus curou. Jesus operou milagres, maravilhas. Jesus revelou. Jesus orava tanto, os irmãos, que quando ele descia do Monte das Oliveiras, do Jardim do Getsêmani, para orar, ele provavelmente já sabia das curas que aconteceria através da revelação. A revelação está aí, irmãos. O Senhor não vai dizer na Bíblia: ei, aprenda a revelar, aprenda a revelar. O Senhor diz: ei, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E diz também que o evangelho do reino é um evangelho de poder. O evangelho do reino não consiste só em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo de Deus, que está em mim, está contigo, irmão. Creia nessa verdade do Espírito Santo. No nome de Jesus, mais uma vez eu espero ter contribuído. Shalom, shalom, paz, gratidão, beijo no coração de vocês. Amém?